E antes da gente começar, né, a falar, eu queria que você prestasse atenção, ou só refletisse aí por uns 10, 15 segundos, qual foi o pior conflito que você já teve na sua vida? Se é esse ou se é um lá atrás, se é um que acontece desde lá de trás. Amém? Então, 1 Samuel, capítulo 16, versículo 1. Todos acharam? Amém. Está dizendo assim, ó. Então, o Senhor Deus ordenou a Samuel: até quando continuarás pranteando Saul? Em outras versões está dizendo assim: até quando você vai ficar com dó de Saul? Quando eu próprio o rejeitei, isso ele está falando para Samuel, né? Quando eu próprio o rejeitei, para que não reine mais sobre Israel, enche, pois, um chifre do melhor azeite e vai. Eis que eu te envio à casa de Ixai, que quer dizer Jessé, de Betelém, né, que quer dizer Belém, porque escolhi um dos seus filhos para torná-lo rei. Amém? Amém. Você também pode abrir a sua Bíblia em nome de Jesus, no livro de Mateus, capítulo 26, versículo 39. O livro de Mateus 26, 39 está dizendo assim, ó: Jesus orou: meu Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Porém, não seja como eu quero, mas como tu queres. Amém? Você pode se sentar, dando glória a Deus. Amém. O que esses dois versículos têm em comum? Quem chuta aí? Num versículo, Deus deu uma ordenança para Samuel, falando para ele ungir um novo rei, perguntando até quando que ele ia ter dó de Saul. E no outro, temos Jesus orando, pedindo para, se possível, Deus passar dele o cálice. O que a gente tem em comum nesses dois versículos? A vontade de Deus, amém. Mais alguém tem uma visão diferente? Amado e rejeitado, mais alguém tem uma visão diferente? Bom, tem tudo isso que vocês disseram, mas tem uma coisa além. Esses dois versículos, essas duas passagens, ou essa parte da história de duas pessoas diferentes, tem em comum um conflito. Por isso que eu perguntei para você, ou pedi para você fazer uma reflexão de qual que seria o pior conflito ou o maior conflito que você já teve até hoje na sua vida. Se é esse que você está passando atualmente, se é um que você passou lá atrás, mas conseguiu resolver. Porque na vida de uma pessoa, qual que é que pode ser o maior e o pior conflito que ela pode ter? Fazendo aí uma reflexão. Porque o que é um conflito? Um conflito normalmente é a falta de entendimento entre duas partes. A falta de entendimento entre duas ou mais partes. Né? Se a gente for trazer aí para o conflito da Ucrânia versus Rússia, eles não têm entendimento sobre uma parte do território e X, né? Eu não vou me aprofundar nisso, mas só para a gente ter uma dimensão do que é o conflito. E nós, na nossa vida, ao longo da nossa vida, a gente pode ter um conflito com o nosso cônjuge, um ou mais, né? Ou vários. Um conflito por dia, um conflito por parte do dia, um conflito por mês, né? Vou chegar nesse nível aí, em nome de Jesus. Quem é casado vai chegar nesse nível também, dá uma glória a Deus aí. Amém. Um conflito por mês, hein, gente? É um conflito a cada 30 dias. Exatamente, o conflito vai ser o cardápio do jantar. Olha que top, hein? Eu recebo também. Você pode ter um conflito com o seu chefe, né, ou com uma autoridade. Você pode ter ao longo da sua vida um conflito com seu filho, ou vários, né? Conflito com o líder, com o discípulo. A gente pode até mesmo ter um conflito com Deus, não é? Porque o conflito é uma falta de alinhamento ou de entendimento entre duas partes, certo? Só que qual desses exemplos ou de outros que eu nem dei que pode ser o pior conflito que uma pessoa pode ter na sua vida? É o conflito interno. É aquele conflito com quem nós somos, aquele conflito com quem queríamos ser, aquele conflito contra a nossa alma, contra o nosso desejo, aquele conflito contra o nosso eu. Às vezes o conflito com outra pessoa, a gente chama alguém para intermediar e resolve, não é? Vou dar um exemplo da minha área de trabalho. Uma pessoa quer A, outra pessoa quer B, a gente joga isso lá para a mão de uma pessoa, que no caso é o juiz,
E aí o juiz vai decidir. Ó, você tem razão com base nisso, 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 naquilo outro, ou o outro tem razão com base nisso, nisso, naquilo outro. Queria eu que fosse tão simples assim, mas não é. Mas quando nós temos um conflito com uma pessoa alheia, temos, vamos dizer assim, mecanismos para que a gente possa resolver o conflito. As nações têm mecanismos de resolver os seus conflitos, né? Os cidadãos têm os mecanismos para resolver os conflitos, né? Quando é um contra o outro, etc. e tal. Só que o conflito interno é aquele conflito do eu contra eu mesmo. Como é que a gente resolve? Se eu tenho um eu que quer uma coisa e outra parte do eu que quer outra coisa. Não dá para rasgar no meio, né? E de repente isso se torna um pensamento nosso contra uma outra convicção nossa. Um pensamento nosso contra o outro pensamento que a gente também quer. Às vezes a gente passa por uma fase meio bipolar, né? Meio conflitante aí nessas ideias. É mais simples, o que eu quero dizer, é um pouco mais simples, não que seja fácil, mas é um pouco mais simples quando é uma ideia minha com uma ideia do Moisés. Eu quero alguma coisa, o Moisés quer outra, a gente vai chamar aqui o apóstolo para dar uma ajuda, não é? Se não for algo na esfera ministerial e tal, e for algo mais sério, a gente, né, de repente vai eleger uma outra pessoa, etc. Então, eu acho que esse conflito, ele é o mais difícil da gente administrar. Quem concorda? Levanta a mão aí. Amém. E aí a gente leu 2 passagens aqui, né? E eu fico pensando na missão que Deus deu a Samuel. O povo já estava cansado ali de vir diversos juízes, etc e tal, né? Tava um pouquinho nessa contenda aí, vamos dizer assim. E aí eles pegam e começam a pedir um rei para Deus, não é? Samuel pega, ouve, vamos dizer assim, o povo, né? Através de Deus, que também escuta o povo. E aí ele pega uns de Saul. Saul recebe, né? É vitorioso em várias batalhas, etc e tal. E aí ele chega, recebe uma ordem, descumpre aquela ordem, né? Desobedece aquela ordem de exterminar os amalequitas, poupando ali Agag, etc, né? E aí eu fico pensando, acontecendo tudo isso na missão que Deus deu a Samuel. Porque o texto está dizendo pra gente, até quando você vai ficar choramingando e tendo dozinha de Saul? Até quando? Forte, né? Imagina, Deus pega e fala, até quando você vai ficar com dó de fulano? Eu acho que dá um frio na espinha. Quando eu próprio o rejeitei. Mais forte ainda, né? E aí ele pega e fala pra ir ungir outra pessoa, ele não tinha falado ainda quem era. E aí eu fico imaginando essa missão aí, porque quando Saul ele poupou a Agag, né, e os despojos de guerra que ele ajuntou, Deus ele pega e rejeita Saul. Só que Samuel parecia ainda não ter rejeitado, ainda não ter, vamos dizer assim, ele foi, repreendeu, etc e tal, mas ele parecia ter apenas, vamos dizer assim, usado a situação para ensinar e ele seguir adiante. E aí Deus pega e fala, já era Saul, né? Usando o português claro, o português um pouco mais jovial, já era para Saul. Eu o rejeitei. Prepara um chifre de boi com o melhor azeite que você tem e vai para Belém, pois lá você vai ungir um novo rei. Só que se você ler um pouquinho mais para frente, salvo engano no versículo depois, ou 2 depois, Saul pega e retruca. Ele dá não retruca no mau sentido, mas ele pega e argumenta. Porque Saul pega e fala assim, não, tudo bem, eu entendi a ordem que você está me dando, eu vou lá. Só que, se ele souber disso, ele vai me matar. E aí a Bíblia nos conta, sem maiores detalhes, essa argumentação de Saul, e é nisso que eu quero dar uma aprofundada, porque aí entra a questão do conflito interno. Porque, se você for parar para pensar em um regime monarca, né, que era da época ali, tinha acabado de ser instalado, etc., a gente vê que tinha um rei, e Samuel recebeu a incumbência de ungir um novo rei. E a gente sabe que numa monarquia, ou numa dinastia, normalmente é o filho que sucede. Então, o jeito certo seria Jonatas suceder ao trono, né? E aí Samuel pega e recebe essa incumbência de ungir um novo rei, com o rei ainda vivo e reinando. E aí me chama a atenção porque, né, Samuel, eu acredito que ele ficou nesse conflito com ele mesmo, porque ele tinha uma missão, ele tinha uma ordem para cumprir,
que se a gente for parar para analisar, era um ato de traição contra o rei da época, contra Saul, que ele mesmo ungiu. Ó que, né? Que conflito doido aí. E às vezes a gente se pega com uma intenção, já trazendo para nós, né? Às vezes a gente se pega com uma intenção, com um pensamento ou com uma decisão diante de nós, isso acaba conflitando com aquilo que a gente já queria antes, com aquilo que a gente já pensava antes. Não sei se está dando para entender. E aí, voltando aqui para Samuel, a Bíblia conta rápido essa parte, tanto que é em 2 versículos. Só que se a gente para analisar, de Ramá até Belém, que é onde estava Jessé, sua casa, Davi, etc., não tem um itinerário preciso. Eu tentei olhar, mas não tem um itinerário preciso. Só que algumas, né, pelos registros, etc., Ramá era mais perto da fronteira, aquela coisa toda, enfim. O pessoal tem vamos dizer assim, um aproximado, né? Uma distância aproximada de 16 a 20 quilômetros. Naquela época não tinha carro, né, gente? Então imagina você caminhar 16 a 20 quilômetros, sei lá se a pé, sei lá se jumento, se cavalo, se o quê. Mas não era muito assim, apóstolo, ó, aquele líder de célula ali já não tá rolando mais, vai ali atrás e unge o outro. Não é tipo assim, 2, 3 minutos, 5 minutos, questão de, né, pega e resolve. Ele tinha que se deslocar, ele tinha que... Deus até deu uma ordenança para ele, falou, ó, separa o novilho e fala que você vai lá apresentar sacrifício, não fala que você vai lá ungir um novo rei. Né? Então, a gente tem que imaginar esse contexto, né, trazendo lá para os tempos antigos. 16 quilômetros, ou 20 mais ou menos, né? Imagina daqui até onde. Samuel tem que caminhar todo esse trajeto com esse conflito. Eu tenho que ungir um novo rei. Saul vai me matar. Se Saul descobrir, ele vai me matar. Se alguém me pegar aqui no meio do caminho, souber, Saul vai acabar com a minha vida. Mas Deus deu uma ordem. E aí, o que eu faço? Eu estava com dó de Saul, que ele foi lá, desobedeceu, mas acho que dava para ele continuar se ele aprendesse, e esse conflito todo de Samuel. E aí você fala, mas é um conflito, né? Conflito qualquer aí. Não, era o chamado de Samuel. Samuel, ele era um profeta, desde a sua mocidade, e ele tinha responsabilidade por aquilo que ele fazia. Né? Então, assim, era a vida de Samuel. Imaginemos que, sei lá, você tem uma responsabilidade do seu trabalho, né? Aquilo que você faz diariamente para o seu ganha-pão, para sustentar sua família, para te manter vivo, etc. E você tem uma grande decisão, uma grande responsabilidade. Era o que estava acontecendo com Samuel. Né? Porque imagina também para o povo, pô, você pega, unge Saul, não passa muito tempo, você vai e já unge outro rei. Então, eu acredito que esse conflito em Saul começou ali a tomar conta de um pequeno espaço ali de dias da sua vida. Não tão rápido como está discorrido no texto. Samuel, ele teve esse tempo para administrar esse conflito. Ver que ele teve aí esse tempo para pensar, para saber o que ele ia fazer, não fazer. E se a gente vou dar um tempo aqui em Samuel, a gente vai falar de outras pessoas, porque se a gente for olhar para a vida de Jonas, ele viveu um conflito parecido, porque ele recebeu uma ordem para falar algo duro para aquele povo de Nínive, não era? Para falar algo que talvez o pessoal ia se inflamar contra ele, ia, né, se rebelar contra ele e tudo mais. E Jonas pega e tem uma decisão um pouquinho diferente da de Saul. Jonas, ele, diante do conflito, a Bíblia também não conta quanto tempo ele teve ali para administrar aquele conflito, de vou em Nínive, não vou em Nínive, o que eu faço? Aí ele pega e se joga numa embarcação e fala, eu vou fugir. O caminho mais fácil é o caminho que mais nos leva para a perdição. E muitas das vezes esse é o caminho que a gente quer tomar, não é verdade? Sendo sincero com a gente mesmo, você não precisa levantar a mão, você não precisa balançar a cabeça, mas às vezes o caminho mais fácil é a fuga, não é? E aí a gente tem Jonas que pega e foge, tenta fugir, na verdade, e aí o que acontece com ele? Vai para a boca da baleia, né? Vai para a boca do grande peixe. Quase morre, fica lá daquele jeito, enfim. E aí Deus fala com ele, e aí fala, e aí? Vai fugir, vai fazer, não vai? E aí Jonas vai, pega e cumpre o seu chamado, né? Cumpre aquilo que era uma ordem de Deus. E se Jonas foge de novo? Você já parou para pensar nisso? Se Jonas fala, nossa, barco não deu. Tentar pegar um cavalo. Pensou, sei lá, um cavalo tentando engolir Jonas? É só viajando um pouquinho para a gente pensar e refletir. Porque eu acho que essas reflexões, elas
vamos dizer assim, quando a gente lança essas reflexões, a gente começa a internalizar e trazer pra gente. Poxa, eu tô passando por um conflito assim, assim, assado. Eu fujo? Vou para uma embarcação? Ou eu vou, enfrento e, né, cumpro aquilo que Deus quer, enfim. E sabe por que eu estou fazendo toda essa comparação? Porque Jesus ele também teve um conflito no texto que a gente leu. Mas eu já chego em Jesus porque eu tenho algo interessante para te falar. Um conflito mal administrado gera ruína. Um conflito interno mal administrado pode nos levar ao fracasso. O conflito externo, né, o meu conflito com a Monize, a gente não tem, tá, gente? Só uma ilustração. Tá bom, Monize? Não fica com raiva de mim. Mas um conflito meu com a Monize, mal administrado, ele pode gerar burburinho no meio do povo, pode gerar, né, a ruína de uma célula, etc e tal, e por aí vai. Só que o conflito interno mal administrado, ele me leva ao fracasso. Que foi o que aconteceu com Jonas. Ele teve um conflito, não administrou corretamente, tentou fugir, levou ele quase para a morte. Né? Deus, ele pode tudo e todas as coisas, ele pode nos livrar, mas se é algo que não tem mais jeito, como aconteceu com Saul, né? Levou um tempo, mas ele teve que ir para o fracasso dele, que foi a morte. Então, quando a gente não administra corretamente o nosso conflito interno, quando a gente não sabe lidar muito com o nosso conflito interno, pode ser que a gente está caminhando a passos largos para o fracasso. E eu gostaria de trazer você para pensar nisso hoje, porque muitas das vezes é mais fácil a gente empurrar para debaixo do tapete, é muito mais fácil a gente, né, empurrar com a barriga, ir arrastando, esticando o chiclete, procrastinando. Só que a proposta que Deus tem é que a gente encare de frente o nosso conflito e resolva. Amém? A mensagem, se fosse para resumir tudo, eu pegar minhas coisas e ir embora agora, era, pega o seu conflito, resolve, porque vai te levar ao sucesso. Se você não resolver o conflito e tentar fugir, vai te levar para o fracasso. Amém? Tá começando a entender? E aí eu pego e vou te dar o exemplo de Jesus. Jesus, ele teve o mesmo conflito. Eu não sei você, mas eu acho que Jesus, ele não queria morrer. Pelo menos é o que a Bíblia nos dá um pouco de dimensão, né? Quem quer morrer? Acho que ninguém, né? Quando Jesus veio à Terra, ele já sabia pelo que ele ia passar. Ele já sabia o destino que ele teria que cumprir. Mas, quando a gente olha para o nosso eu alma, o nosso eu carne, vamos dizer assim, a gente não quer morrer, né? Quando a gente olha para a nossa condição, né, tudo aquilo que a gente já viveu, tudo aquilo que a gente ainda planeja viver, pensa em viver, a gente não quer morrer. E eu creio que esse era o conflito de Jesus, porque ele via um povo que o seguia, ele via um povo de repente sedento, ele via ainda muitos leprosos, ele via ainda muitos aleijados, ele via ainda muitas pessoas, muito ministério dele para cumprir aqui na terra. Só que Deus deu a ordem, chegou a hora. O seu tempo aí na terra já deu. É hora de você voltar aqui. E aí a gente vê Jesus num conflito de Deus, se possível, passa de mim esse cálice. O meu eu terreno não quer passar pela morte. Se possível, passa de mim esse cálice, por favor. Mas não seja feito como eu quero. Seja feita a tua vontade. Imagina se Jesus ele pega e tem a mesma atitude de Jonas. Qual que seria a consequência disso? É a morte. É a morte não só para ele, porque um dia ele ia ter que morrer, ele não ia ficar Deus eterno aqui na terra, Jesus eterno aqui na terra, mas a consequência disso seria a morte para mim e a morte para você. Só que nós temos um Jesus que tomou a decisão certa. Nós temos um Jesus que não fugiu do seu propósito, não fugiu do seu conflito e enfrentou, aceitou a vontade de Deus. Eu gostaria que você desse um aplauso a ele por essa atitude. Jesus até pensou que aquele cálice poderia ser passado dele, mas ele cumpriu o objetivo que ele tinha. E normalmente, os nossos conflitos se dão pela vontade do nosso eu alma contra a vontade do nosso eu espírito. A maioria deles, se não todos, a maioria deles, dos nossos conflitos se dão pelo eu carne contra o eu espírito. E aí a gente volta para a história de Samuel. Samuel ele pega, vai até Belém. Aí ele chega diante dos filhos de Jessé,
Aí ele já olha o primeiro, fala, uau, esse cara é forte, hein? Esse cara é parrudo, ele é bonito, acho que já vou cumprir o meu chamado e vou vazar. Vai que Saul vem e descobre, né? Tem que fazer isso aqui rápido. Aí Deus pega e fala assim, não, eu não olho para o externo, eu olho para o que está lá dentro. Aí vem o segundo, ele fala, não, eu não olho para o externo, eu olho para o que está lá dentro. Aí vem Samar, que era o terceiro, não. Aí foi passando, e aí ele pergunta, ué, acabou seus filhos? Aí eu fico imaginando um pensamento de Samuel, né? Mano, Deus pega, fala para eu vir até aqui, fala que eu vou ungir, passa todos os filhos de Jessé, e não é nenhum deles. Eu acho que eu vou fugir. Eu acho que eu vou embora. Deus não quer mais que eu unja ninguém, vai ficar Saul mesmo. Vou embora. Quem não pensaria isso? Aí ele pergunta, não tem mais ninguém? Aí ele fala, tem. Tem um que está lá no campo apacentando as ovelhas. Aí chega Davi e tal, imediatamente Deus pega e fala, já para ele não, né? Vai que Deus fala, vamos testar um pouquinho, Samuel pega e vaza dali, porque já estava no conflito mesmo. Aí Deus imediatamente pega e fala, este, pode ungir. Não vai fugir não. Não vai dar uma de Jonas não. Vai ungir. Davi era ainda jovem, era ainda moço. Samuel pega, unge Davi. E aí ele já foi lá para o palácio ser rei? Nada disso. Tinha um tempo, né? E aí esse conflito que existia em Samuel começou a existir em Davi. Poxa, eu fui ungido. O cara chega do nada, o profeta chega do nada, né? Vamos ser um pouquinho mais formal. O profeta chega do nada, me unge a rei, fala que eu vou ser rei, mas tem um rei governando ainda. Tem o Saul. Inclusive meus irmãos servem aquele rei. Meus irmãos soubessem isso daqui, vai... E agora? Eles sabiam, né, que eles estavam lá. Aí a gente começa a ver que na vida de Davi, começou a passar o tempo, ele já ungido, mas Saul governando. Mas chega um tempo na vida de Davi, que ele vai lá para a caverna de Adulão. Ungido a rei, ele precisa ir lá para a caverna, porque Saul, né, ele derrota o gigante, só para a gente passar por toda a história um pouquinho mais rápido, ele derrota o gigante, aí ele pega a filha, né, recebe de presente a filha de Saul. Aí Saul começa a piorar, porque né, o Espírito de Deus já tinha saído da vida dele. Aí olha que loucura, Davi, ungido a rei, tem que tocar a harpa para Saul ficar bem. Imagina isso, você ungido a rei para substituir Saul, e você tem que tocar a harpa para o rei atual ficar bem. Imagina o conflito que isso dá. Ih, vou tocar não, vou deixar ele lá pro precipício. Assim eu assumo mais rápido. Só que não, Davi, ele, né, cumpriu o propósito dele e tudo mais, e aí avançou a história. Aí chegou a hora que Saul descobriu quem que seria o novo ungido, né? Descobriu naquelas. E aí ele começa a perseguir Davi, que há tempos atrás tocava a harpa para ele ficar bem. Aí tem uma parte da história, Saul é entregue na mão de Davi. Estava perseguindo lá, dormiu, cochilou, vacilou. Davi pega a própria espada de Saul, não é isso? Pega a própria espada de Saul. Imagina esse conflito. Se ele pega e mata Saul, ele já se torna rei, acabou. Mas não, o que ele falou? Ai de mim, tocar no ungido do Senhor. Deus me ungiu a rei. Ele me deu a oportunidade de matar o atual rei. Mas ai de mim, tocar no ungido do Senhor. Olha o conflito de Davi, carne, com Davi, espírito. O cara tá te perseguindo. Ô Naista, o cara tá te perseguindo, vai matar ele. Você já vai assumir o lugar dele. Então, você dá para perceber que pessoas tiveram que administrar os seus conflitos? Talvez não é o mesmo tipo de conflito que você está enfrentando, mas pessoas tiveram que administrar os seus conflitos internos. E aí, Davi pega, se afasta dali, aí ele dá um grito. Não lembro se foi para Abner, se foi para outro soldado, enfim. Mas ele pega e fala, né? Dá um grito lá, assusta todo mundo. E aí passa um tempo, ele tem que ir para a caverna. E aí ele está dentro de uma caverna com cerca de 400 homens. Os desistidos, os falidos, os maltrapilhas, os tudo bagaçado, os improváveis, ungido a rei. E aí Davi ele pega e está ali dentro da caverna
com aquelas 400 pessoas, naquela situação toda. Imagina o que se passava na cabeça dele. Oh, Deus me unge a rei. Já faz bom tempão. Agora eu estou fugindo. Achei que eu estava sozinho. E Deus me mandou uma galera para me apoiar. Mas olha o pessoal que ele me manda. Os falidos, os destruídos, desculpa a palavra, mas os desgraçados, pior do que eu. Pô, Deus, tá legal aí o negócio. Então, o que eu quero dizer para você é que não tem problema você passar por um conflito. Não tem problema você conflitar com você mesmo, ter aí o seu pensamento, né? Puxa, será que é isso mesmo? Não tem problema. Eu tô falando pra você ir atrás de caçar conflito, tá? Só tô dizendo que se o conflito vem, é que ele não tem problema, tá? Daqui a pouco você vai chegar lá no apóstolo, tô caçando problema. Ué, como assim, gente? Foi o pastor lá que falou. Posso conflitar com todo mundo. Não é isso, tá, gente? Já deixando bem óbvio, bem claro. Mas se o conflito vem, às vezes a gente quer, nossa, eu não podia estar pensando nisso. Eu estou pecando por estar pensando nisso, né, bispa? Nossa, eu sou a pior pessoa do mundo por estar pensando nisso. Aí a gente se torna, né, parecido com uma mulher ali no estado corporal, né? Nossa, eu sou a pior pessoa do mundo por estar pensando nisso. É normal vir o conflito, não é normal, né? É comum vir conflitos de pensamentos, de decisões, conflitos internos. É comum a gente passar. Né? As grandes pessoas aqui na história passaram. Eu só estou falando de Jesus, de Davi, de Samuel e Jonas. Então, assim, é comum nós passarmos por conflito. É comum o conflito que você está passando. Tudo bem você estar passando por um conflito, tá? Não fica com raiva de mim. Mas tudo bem você estar passando por esse conflito. O importante é o que você vai fazer para administrá-lo. O importante é o que você vai fazer com aquilo que você tem que fazer. Já viu aquela frase? O que fazer quando não sabemos o que fazer? Aqui no conflito essa frase é um pouquinho diferente. O que fazer quando a gente sabe o que fazer, mas a gente não quer fazer o que a gente tem que fazer? Deu para entender? Porque se o conflito é o nosso eu contra nós mesmos, às vezes a gente até sabe o que a gente tem que fazer, mas a gente está querendo fazer uma outra coisa que não é muito para fazer. Então esse conflito, ele normalmente é gerado pela nossa carne contra o nosso espírito. E eu até tive passando por um conflito assim, uns tempos aí atrás, e eu até falei para Deus mais ou menos assim, Deus, depois de um tempo, né, não foi bem na hora, levou um tempinho, eu falei, Deus, eu queria tal coisa, só que eu vou fazer essa outra coisa, porque eu acho que tá combinando mais com a sua vontade. Só que eu não quero que o Senhor me abençoe por dó, porque às vezes a gente quer ficar, né, nossa, eu larguei tudo para fazer a vontade de Deus, eu deixei aquilo que eu queria, agora eu estou aqui fazendo a vontade de Deus e estou nessa situação, Deus se compadeça de mim, ai tem dozinha de mim, ai que não sei o quê. Aí é que a gente gera mais conflito. Porque eu tenho certeza que o Senhor ele pode te abençoar no caminho A ou no caminho B. Só que se o B é o caminho dele, lá o caminho é melhor. Ele sabe que o caminho é melhor. E aí às vezes a gente vai pelo caminho melhor, querendo ainda ficar olhando para o outro caminho, queria tanto, podia tanto, acho que dá para, né, a gente juntar as duas coisas. Eu abri mão de lá, então eu preciso que aqui seja muito bom, não é? Quem já passou por esse conflito? Deus, eu não fui por lá, estou indo por aqui, contrariado, contra a minha vontade, então aqui tem que ser muito bom. Eu sou merecedor que isso aqui seja muito bom, porque eu renunciei. Teve uma pessoa que renunciou à vida para que você estivesse aqui hoje. Teve uma pessoa que teve um conflito e ele renunciou à própria vida para que eu e você estivesse aqui hoje. Teve uma pessoa que chegaram os soldados e ele podia falar assim, anjos, dá um jeito aí, vai. Eu não vou nem mover uma palha. Mas ele escolheu dar a própria vida. Por mim e por você. Então quando você se encontrar novamente diante de um conflito, o melhor caminho é fugir? Como Jonas? Mas se fosse falar para os jovens de hoje, isso é louco, não compensa. Às vezes o conflito existe porque a gente, por uns breves instantes, a gente deixa de alimentar o nosso espírito e automaticamente a nossa carne começa a se alimentar. E aí quando vem um conflito do nosso eu, alma, com o nosso eu, espírito, quem você acha que vai vencer? Se Jesus não separasse todos aqueles momentos para se retirar, ir ao monte, orar,
meditar, se consagrar e fazer o que ele tinha que fazer. Se ele viesse aqui na terra só dar uma curtida e tal, fazer os milagres, você acha que quem ia vencer? Deus, passa de mim esse cálice ou seja feita a sua vontade? Porque quando nós oramos da mesma forma que Jesus, às vezes a gente tem aí uns pensamentos, não, eu preciso seguir os passos de Jesus. Aí a gente ora, Senhor, se possível, passa de mim esse cálice, mas seja feita a tua vontade. Aí vem a carne e fala, você é louco, não compensa. Significa que quando eu alimento mais a minha carne do que o meu espírito, diante de um conflito interno, é a carne que vai administrar. Quando eu alimento mais o meu espírito do que a minha carne, quando acontece um conflito interno, quem que vai administrar? O espírito. E quando o espírito está forte, nós temos um consolador que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. O que eu estou querendo falar para você nessa manhã? Não é errado você ter um conflito interno. O X da questão está em como eu administro esse conflito interno. Teve uma situação, vou contar uma questão minha, em que tinha casado com a Carol, e aí ela engravidou, foi passando o tempo e tal, chegou com 12 semanas, a gente foi fazer um ultrassom lá, morfológico de rotina, e aí a gente se deparou com uma decisão de Deus, porque a gente não escutava mais o coração, não tinha mais movimento, tava um carocinho só assim, aí a gente ficou preocupado, e aí aquela decisão de Deus trouxe um conflito pra gente, porque eu lembro que a gente começou a perguntar, se era pra morrer, por que deu, Uma das perguntas. Eu tô falando sincero, não vamos ser hipócritas aqui. Se era pra tirar, por que deu, Se não ia vingar, por que, Só pra dar uma expectativa aí, a gente ser frustrado. E aí eu tinha que administrar esse conflito interno e administrar o conflito que a minha esposa tinha. Porque ali na hora, eu lembro que nós fomos pra casa, chegamos lá e tal, ela só chorava, não queria falar com ninguém, não queria conversar. Nem com os meus pais, nem com a mãe dela, nem com ninguém, nem comigo. E aí eu estava com um conflito para resolver, dos meus pensamentos, as minhas insatisfações, o meu eu, e mais a situação que a gente estava ali. E aí ela ficou de cama mais ou menos uma semana, não queria nem levantar da cama. E a gente naquele conflito, falando, Deus pode ressuscitar, não pode, quer, não quer, sabe, aquela coisa toda, aquele turbilhão. E a gente tinha um conflito interno para administrar. O que faz? Foge, como Jonas, encara, resolve, vai pra cima. E aí eu comecei a pensar, eu falei, porque a princípio eu também não queria falar com ninguém, muito. E aí eu comecei a pensar, se eu guardar isso pra mim, eu acho que não vai dar bom. Se eu não falar com as pessoas, eu acho que o caminho vai ser ruim. E aí eu comecei a conversar, até, vamos dizer assim, para proteger a Carol. Ela não queria mesmo falar com as pessoas e tava bem irredutível. E aí era o que falava. Aconteceu assim, aconteceu assado, era isso, era aquilo outro, e não sei, e aí, enfim, comecei a falar. E aquilo começou, vamos dizer assim, sair do coração, sabe? Quando a gente desabafa e o negócio fica mais leve. E aí eu lembro que eu peguei, falava com as pessoas, com a família, falava com amigos dela, inclusive, mas a gente tinha aquele conflito para resolver, porque o feto parou de se desenvolver e ele demorou uma semana para sair. Demorou uma semana entre o dia que a gente descobriu que a gente não ia mais ser pai, até o dia que ela realmente foi fazer a curetagem. Eu lembro que aquela semana ela foi muito longa e de muito conflito. Porque às vezes a gente acha que a gente é dono de algumas coisas, que a gente sabe de algumas coisas, ou de todas as coisas, o que é melhor pra gente. E aí algo que não fui eu nem que decidi, trouxe um conflito pra mim. Aí passou aquela semana, foi fazer a curetagem. Eu lembro que aquele procedimento quase levou a minha esposa, porque ela sangrou demais. E aí passou, aí a gente conseguiu, o tempo foi passando, voltou a trabalhar, também voltei a trabalhar, a gente enfrentou aquela semana. Só que o conflito não se resolveu, porque a situação não mudou. A gente orou, Senhor, você pode ressuscitar, você pode fazer um monte de coisa, você abriu o mar vermelho, sabe aquelas coisas que a gente, aquele beabazinho que a gente ora? Você foi lá, parou o sol, não sei o que é um bebê para você fazer voltar? Enfim, Deus não ouviu a oração, continuou. E eu lembro que a forma de resolver o conflito foi mais ou menos como o Jonas. A gente tomou uma decisão em conjunto. E aí a gente falou, no mês de julho vai vencer o contrato, que a gente morava de aluguel, vai vencer o contrato, a gente vai entregar, a gente vai vender tudo e vai morar em outro lugar.
A gente tinha planos de ir para o Canadá. Então a gente vai vender todas as nossas coisas, a gente vai fechar um intercâmbio, a gente vai morar no Canadá, a gente vai fazer e acontecer, e é isso, já que a gente não vai ter filho mesmo, vamos, né, seguir a nossa vida, que não sei o quê. Traduzindo, vamos dar uma de Jonas. Porque Deus tinha promessas, Ele tinha um chamado, Ele tinha um ministério, Ele tinha coisas na nossa vida, mas a gente decidiu que o melhor era jogar tudo pro alto e ir embora. Para alguns é passar frio no Canadá. Enfim, aí chegou, entregamos a casa, fomos, né, morar na casa da minha sogra. Deu tempo da gente vender um micro-ondas. Aí chegou o mês de agosto. Aí a gente tá lá e tal, envolvido nisso, vamos embora, que não sei o que e tal. A gente nem tinha falado, né, pra todo mundo abertamente que a gente queria fazer e tal, mas a gente tava lá e a gente foi em 2 agências, uma aqui no Shopping Morumbi e a outra acho que aqui na sogra, tem. Aí a gente foi e tal, tava envolvido com isso, fazendo um monte de plano, etc e tal, aí Deus pega e fala assim, tá louco? É você que resolve a sua vida aí? Aí o Senhor pega e fala assim, só que ele não respondeu com voz. E ele não respondeu puxando o tapete. Vou derrubar vocês aí. Vou desempregar todo mundo pra vocês não terem dinheiro pra não ir. Eu lembro que a gente entregou a casa no dia 29 de julho. Quando deu dia 3 ou 4 de agosto, a gente fez um teste de gravidez, não era de intercâmbio. E aí a gente ouviu a voz do Senhor, falando, o que eu tenho pra vocês não é lá. Tudo bem que você não conseguiu resolver o seu conflito, mas eu tô resolvendo pra você dessa vez, tá? E quando a gente olhou pra aquele positivo, era o Miguelzinho. A gente tinha vendido micro-ondas. E só de raiva a gente não tem micro-ondas até hoje. Não, brincadeira, não é de raiva. Enfim, o Senhor pega e fala assim, toma, que o filho é teu. Ele queria resolver o nosso conflito. Só que, por um instante, ele deu uma piorada, né? Porque, poxa, podia ter sido aquele lá, que teve, né, que passar por isso, eu decidi tal coisa pra você me dar outra coisa. Então, por isso que eu falei, às vezes a gente quer meio que, sabe, se achar dono da situação, e a gente quer, já que não é isso, então eu vou fazer isso. Só de raiva. Você não vai me dar um filho? Não é pra ser um milagre, meu filho? Então, deixa eu ir embora. E às vezes a gente faz isso com a nossa vida. O Senhor, Ele nos tira de algo, ou Ele nos dá algo, ou Ele nos manda fazer algo, manda não fazer algo, e aí a gente quer dar uma de birrinha, sabe? É assim? Então eu vou fazer assado. E aí eu lembro que eu e minha esposa, a gente não precisou nem conversar. Eu apaguei os e-mails lá da agência, ela rasgou as propostas que tinha lá e tal, porque, né, com filho não dá pra gente se arriscar. Né? E o Senhor me fez lembrar desse conflito todo. Tinha formas e formas da gente resolver aquele conflito. Tinha maneiras e maneiras da gente resolver aquele conflito. Mas a gente jovem, 20 e poucos anos cada um, o mais fácil foi dar uma de birrinha, né? Só que se imagina se o Senhor não manda o Miguel. Eu fico imaginando, né? E aí você vai imaginar comigo hoje. Se o Senhor não manda o Miguel. Ou se o Senhor manda o Miguel só depois de uns 6 meses, ou só quando a gente estava lá. Isso quer dizer que quando nós não administramos corretamente o nosso conflito, a gente coloca a nossa vida e a vida da nossa família em risco. Quando a gente empurra com a barriga, põe para debaixo do tapete ou tenta fugir igual Jonas, a gente coloca a nossa vida e a vida da nossa família em risco. E hoje eu agradeço a Deus por Ele ter mandado o Miguel da forma como Ele mandou. Porque eu não sei onde eu estaria, eu não sei como eu estaria. E não adianta a gente dar muita ênfase para aquele pensamento, não, o Senhor vai me abençoar no campo, na cidade, etc, sabe? Aquela coisa toda. Que é o nosso eu carne querendo pôr um pensamento, porque a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. E quando o nosso eu alma quer viver algo que não é a vontade de Deus, pode ser até bom, mas será que é perfeito? Pode ser até agradável, mas será que vai ser bom? Perfeito eu sei que não vai ser. Porque perfeito é apenas Deus, não é? Então, eu fiquei imaginando aqui a vida de Samuel, já estou terminando. Eu fiquei imaginando a vida de Samuel diante daquele conflito, porque se ele não unge Davi, foge, como é que ia ficar toda aquela nação? Como é que ia ficar todo aquele povo? E eu gostaria de trazer você para relembrar do conflito que você pensou agora há pouco. De repente, o conflito que você está vivendo agora, o conflito que você está vivendo e está se arrastando por um tempo, do seu eu lutando contra o seu outro eu. O seu alma lutando contra o seu eu espírito. E para fazer essa reflexão, gostaria que você se colocasse em pé. Muitos filósofos discutem um tema que é o ser e o dever ser. Não sei se você já ouviu falar sobre isso. O ser e o dever ser. Tem uns que falam que é tudo junto. Tem uns que falam que uma coisa é separada da outra, ou elas têm que ser separadas. E essa discussão ela não vai ter fim. Porque sempre vai surgir novas pessoas para dar discussão a isso. Mas de uma coisa eu tenho certeza, que o seu eu, alma, precisa se unir ao seu eu espírito.